Olá, bem-vindos ao canal Diário da Lai. Hoje vamos começar a ler o livro Mulheres Improváveis, da Viviane Martinello. Como eu postei nos shorts, convidei vocês para lerem junto comigo. E se você tiver interesse, aí no link do meu perfil do canal tem o link do grupo no WhatsApp. É um canal que eu criei lá pra gente poder acompanhar. Mas antes de começar, vamos tomar aquele café. É muito importante você dar uma elevada no ânimo, porque ler, né, para quem não está habituado, o cérebro começa a desandar, né? Ele começa a te dar cansaço, fadiga, tudo para você não ler. Mas eu acredito que você vai ficar aqui comigo e nós vamos aprender juntas. Porque é importante, né? E você vai ver na prática, né, a sua vida mudar, seus pensamentos, inclusive seus sentimentos, suas emoções. A leitura, ela realmente faz algo que, não dá para explicar aqui com palavras, mas é muito importante você experimentar e tirar suas próprias conclusões. Essa é uma dica muito importante. Não acredite somente no que as pessoas dizem, principalmente aqui na internet. Experimente por si mesmo e comprove. Porque às vezes as pessoas vão dizer muitas coisas aqui que parecem ser muito reais, mas às vezes é real para aquela pessoa que está falando, não para você. Então, para a sua realidade, às vezes será preciso fazer uma adaptação, né? Por exemplo, eu estava acordando um pouco mais tarde, tipo umas 9 horas. Nesse horário, eu já não estava tendo disposição para ler. Hoje, por exemplo, já são 6h50, vai dar 7 horas. Se eu despertar nesse horário e me comprometer em levantar, me arrumar, sentar, preparar um café e vir ler, eu leio, produtivamente mais de 1 hora. Coisa que eu não era antiga leitora, tá? Lembrando que foi esse ano, 2025, que eu comecei a ler e, de fato, valorizar a leitura como algo que realmente tem potencializado as minhas habilidades, potencializado e elevado, né, a minha performance como pessoa, como aluna, porque eu sou acadêmica, né, numa faculdade. Então, é importante você entender o que fica adaptável e condiz com a sua realidade. Se você tem muita sonolência pela manhã, apesar de que isso pode ser cuidado, né, melhorado, opte por ler em um outro horário mais tranquilo e que você realmente se comprometa em ler. Agora, se você vai ver que não vai funcionar, aí você muda. Às vezes tem pessoas que têm uma rotina melhor de leitura à noite, inclusive, até para ter uma boa noite de sono. Então, se esse for o seu caso, troque para a noite. Mas eu estou lendo pela manhã, porque de fato é onde eu consigo me desempenhar melhor. E eu pretendo ler o primeiro capítulo todo hoje. E eu vou fazer o seguinte: à medida que eu for lendo, eu vou separando alguns recortes e vou compartilhar aqui com vocês, para o vídeo não ficar longo, tá bom? Prometo que vai valer a pena cada minutinho seu aqui ouvindo esse vídeo, essa resenha, esse vlog de leitura de hoje. Já de cara, eu vou compartilhar aqui na seção O que esperar dessa obra, que diz assim: não desprezem os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Zacarias 4:20. Gente, eu não sei nem como começar. Eu não era essa pessoa que vocês estão vendo aqui hoje. Eu era totalmente ao contrário disso aqui. Vou tentar mostrar um pouco para vocês. Olha como eu estou vestida, às 7 horas da manhã, com o livro aqui na mão, como eu disse para vocês. Eu não era nem 1/3 disso aqui, gente. Por que, Lais? Arrumar é normal, toda mulher gosta de se arrumar. Gente, mas essa não era a minha realidade. Lembra que eu disse pra você qual é a sua realidade? Essa não era a minha. De fato, eu não valorizava o cuidado com a estética, com a assiduidade do corpo, assim, no sentido de visualmente falando. Pra mim, o básico era o mais importante, mas o básico nem sempre é a única opção que você tem. Às vezes você se apega nessa opção como sendo, meta de vida, mas de fato, quando você começa a se descobrir ou redescobrir quem você é, de fato você vai caminhando por um processo onde não é possível as pessoas não verem que você está mudada e você mesma não reparar que algo mudou em você.
Então, assim, os pequenos começos o Senhor não despreza, porque é no começo que se chega ao fim, né? Ou se chega mais longe. Então, de fato, eu tenho valorizado cada mudança, cada pequena melhoria, não só fisicamente falando aqui, né, esteticamente, eu só dei esse exemplo, porque eu vou tentar colocar uma foto minha aqui de como eu andava e como eu era, para vocês terem a noção do pequeno começo até onde eu já estou avançando e progredindo. Isso tudo devido ao conhecimento, a ajuda de Deus, com toda certeza, eu nunca vou isentar, nunca vou tirar Deus desse processo. Tudo foi Ele, tudo foi promovido através dele. A faculdade que eu tenho, Ele me deu, é gratuito, eu ganhei bolsa 100%. Então tudo isso o Senhor proporcionou para que eu pudesse chegar aonde eu cheguei hoje e aonde eu vou chegar amanhã ou aonde mais o Senhor quiser que eu chegue. Então, mas para isso eu precisei dar o primeiro passo, ter uma atitude, e daí o Senhor foi colocando, sabe, o chão. Já viu uma frase que eles falam assim, começa, que Deus vai fazer o chão, vai preparar o chão, é exatamente isso. Eu não via nada na minha frente de possibilidade. Eu nunca via, eu sempre estava com os olhos, né, com as travas nos olhos, e eu não conseguia enxergar além do básico que eu vivia. Mas o Senhor começou essa obra e Ele disse assim, vai, que eu tô indo com você. E aí eu comecei sem saber que eu estaria hoje nesse naipe, vou usar esse termo dessa palavra que muita gente fala. Eu não me imaginava com esse naipe aqui, eu pensava assim, gente, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é para outras pessoas, isso aqui é sei lá para quem, mas não, é para você também. Se você acha bonito, se você admira as pessoas que se vestem bem, que tenha, né, uma imagem, uma presença boa, faça também por você, você merece, você é capaz, tá bom? Aqui na seção você olha e não vê motivos para ser escolhida. Ele te olha e não vê motivos para não te escolher. A autora escreve assim, imagina o que Deus pode fazer quando alguém se entrega à vontade dele. Ainda que para um improvável seja praticamente inconcebível imaginar tal coisa. Penso naqueles que se consideram fracos, mas também na força que eles podem encontrar em Deus. Lembro-me dos desvalorizados e do valor inestimável que eles têm para o Pai. Gente, isso aqui é perfeito, é tão profundo. Ela fala de uma forma que, tipo, ela tá falando com a gente e você sabe que ela tá falando com você. Porque isso aqui é uma palavra revelada de Deus. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui é uma... Aqui nessa fala, ela toca num ponto muito importante e que, tipo, por muitos anos eu particularmente fiquei aprisionada debaixo dessa palavra de me sentir fraca, sabe? De ser uma pessoa fraca, de ser uma pessoa que começa e não termina as coisas, de ser uma pessoa que não era ambiciosa no sentido assim de ter sonhos, de criar expectativas de um futuro, sendo que o presente me parecia ser assim tão impossível que não tinha como ter essa noção aqui de que para Deus o valor que a gente tem. Isso aqui é muito importante, mas dificilmente você vai acreditar no que você vai ler aqui ou no que eu estou falando aqui nesse vídeo se você não experimentar. Porque, igual ela falou assim, de fato aqui ela fala que ainda, né, que para nós ainda seja improvável ou inconcebível imaginar tal coisa. De que a força que a gente tem, ela está em Deus. Nessa parte aqui, nessa sessão, ela vai falar sobre a gente ser tesouros, né? Vaso de barro guardando um tesouro dentro, que seria Deus, né? E de fato, a gente é muito frágil, a gente é muito sensível, a gente é muito tudo isso, mas Deus, ele faz a gente se ver de uma forma, quando você começa a compreender esse propósito, esse projeto que Deus tem sobre as nossas vidas, né? Esse propósito, você começa a ver além do que, tipo, de fato você viveu. Porque enquanto a gente só fica lembrando o que a gente viveu, como a gente viveu, o que aconteceu com a gente, de fato a gente não consegue enxergar possibilidade nenhuma. Vou dar um exemplo, eu venho de uma família, não vou falar pobre, porque a gente também não morou na rua, mas de fato a nossa família tinha uma vulnerabilidade assim, incansável.
no sentido tanto de condição de manter uma vida e condição de avançar. Não tinha zero condição, a gente vivia praticamente assim, os vizinhos que nos ajudavam, nos doavam roupas, inclusive nós não tínhamos condição de comprar roupa, nem calçado. Isso é básico, parece, né? Mas para a nossa realidade era uma coisa assim, tudo bem, a gente se alegrar e ficava muito feliz, mas isso foi, tipo assim, praticamente boa parte da nossa vida. Tipo assim, eu tenho 33 anos hoje. É como se, tipo, vivesse 20 anos da minha vida só dependendo disso, sabe? Desde a infância, adolescência, até entrar um pouco na juventude, até eu começar a trabalhar, mas ainda assim meu dinheiro não era meu porque eu ajudava em casa, então não sobrava para ter essa expectativa de viver uma vida diferente, de mudar. Eu não tinha esse pensamento de mudança, não tinha, zero. Então assim, chegar onde eu cheguei hoje só por Deus mesmo. Não vou atrelar esse mérito a mim, apesar de que tem a minha participação, eu sou coautora junto com Cristo, porque de fato eu aceitei aquilo que Deus tem para mim. Aqui ela fala sobre isso, sobre você aceitar o plano de Deus, você não ficar resistindo ao plano de Deus, porque quanto mais você resiste, mais frustração de alguma forma você vai acumulando. Por quê? Porque você vai tentar na sua força. Muita gente tenta na sua força e alcança algo, mas às vezes a realização ela começa por dentro e não por fora, porque o tesouro ele está dentro do vaso de barro, sabe? O tesouro é Deus, ele está dentro de nós. E se a gente começa essa mudança de dentro com Deus para fora, ela é muito mais significativa, ela é muito mais objetiva, ela tem um propósito maior. E você vai se realizar em tudo isso. Agora, quem começa de fora para dentro é o que acontece com muitas pessoas. A gente vê diversos famosos que postam, vamos pôr um exemplo na internet, de que o sonho dele era ter tais coisas. E quando eles alcançaram tais coisas, eles se sentiam vazio por dentro. Então, é essa avalanche que a gente vê de pessoas buscando entender por que ainda tem esse vazio dentro delas. Mas é porque, de fato, elas não olhou para dentro de si para começar esse processo. Elas deram o primeiro passo de fora para dentro, que é buscando primeiro na sua força conquistar bens, patrimônios e realizar os sonhos, né, da infância que não tiveram, como ter coisas. De fato, também eu não tive coisas e hoje eu sonho em ter coisas. Mas o sonhar em ter coisas não é mais importante do que, sabe, viver esse amor que eu tenho com Deus, esse processo, caminhar com Deus. Por quê? Porque realmente eu me realizo quando eu estou com Deus, quando eu me dedico a entender o plano de Deus para mim, o sonho de Deus para mim. Porque eu pude experimentar e comprovar de que quando eu imaginei que o meu sonho era muito bom para mim, eu me frustrei. Né? De fato, a gente não sabe fazer escolhas assertivas. Vou dizer assim, mesmo tendo Deus, em alguns momentos eu meio que anulei a voz de Deus e decidi coisas por mim. E eu me frustrei. Então é onde Deus fez eu entender. Então, se você quer um conselho, leia este livro, gente. Você não sabe o que você está perdendo. Isso aqui é a revelação purinha do coração de Deus pra gente. E eu fico feliz de ler essas páginas aqui iniciais, me desculpem, e poder comprovar que de fato aquilo que eu vivo é o que está escrito aqui, e que de fato isso aqui foi também o meu início, e que está falando muito sobre aquilo que eu vivo e aquilo que eu experimentei. Então eu posso dizer que é real o que está escrito aqui. Então, se você quiser, eu vou deixar o link aqui de um site que tem a venda do livro, caso você tenha interesse em adquirir, porque vale a pena a leitura. Mas se você quiser continuar acompanhando aqui, né, o vlog da leitura, vem me acompanhando que eu vou continuar compartilhando com vocês tudo que está acontecendo aqui, tá bom? Sejam todos bem-vindos ao canal. Muito obrigada e até o primeiro capítulo, porque nem deu para começar, porque tem muita informação. Então a gente ainda nem entrou no primeiro capítulo, tá? Esperem que tem mais.